Você é bem-vindo. O Brasil tem um novo fenômeno na saúde. Segundo a Associação Médica Brasileira, o Ozempic já gerou quase 4 bilhões de reais para a indústria farmacêutica. É que ele tem sido usado para o emagrecimento, embora este não seja o primeiro objetivo do remédio. Sobre o assunto, eu converso com o médico nutrólogo Rodolfo Hashimoto. Ele fala conosco de Londrina. Tudo bem, Rodolfo? Tudo bem, tudo jóia. Qual a principal função do Ozempic? Bom, o Ozempic foi criado inicialmente para o tratamento do diabetes, porém o que a gente tem visto hoje em dia é o uso mais voltado para o emagrecimento. Qual tipo de diabetes específico ele foi criado? Ele foi criado para o diabetes tipo 2, que é o diabetes mais comumente associado a pessoas que têm obesidade. Por conta disso, um dos efeitos dele, além de controle do diabetes, é a perda de peso. E por que então ele virou um remédio que está sendo usado para outro objetivo que não é de quem tem diabetes? Que houve alguns estudos mostrando que um dos efeitos do Ozempic, vamos dizer assim, um efeito colateral dele é favorecer a perda de peso apenas usando a medicação, sem atividade física, às vezes até sem dieta. E os estudos mostraram uma perda de peso que até então nenhuma outra medicação havia atingido, que é em torno mais ou menos de 15% do peso corporal. A partir daí, as pessoas começaram a utilizá-la como forma de emagrecimento. Por isso, essa febre. E ele não é um remédio controlado? Ele é um remédio que deveria ser vendido apenas com receita médica, porém, na prática, isso não tem acontecido, né? Está havendo uma venda indiscriminada, mesmo sem receita, mesmo sem indicação médica. E não é possível fazer alguma coisa no sentido de inibir essa venda, como você citou, descontrolada? Uma das formas seria realmente cumprir a lei, que é vender apenas com receita médica em mãos. Então deveria haver um controle maior, principalmente nas farmácias, para que pudesse ser vendido apenas com receita médica. Uma das formas que já foi feito com outras medicações a fim de um melhor controle na venda é a utilização do receituário especial, que é um receituário branco de 2 vias, que o paciente precisa deixar uma via com o farmacêutico para aí sim haver um controle maior, que é o que é feito com os antibióticos, né? Para evitar realmente o uso abusivo da medicação. Só para a gente frisar então, Rodolfo, como que o Ozempic ele auxilia de fato no emagrecimento, mesmo para quem não tem diabetes? O Ozempic ele é um análogo do GLP-1, que é um hormônio que nós fabricamos no nosso organismo, e a função desse hormônio é tirar o apetite e reduzir a velocidade de digestão do alimento. E, bom, falando de uma forma mais simples, o que ele faz? Ele faz com que o sistema digestivo trabalhe lentamente e, ao mesmo tempo, diminui a vontade de comer, diminui a fome. Por isso que as pessoas acabam comendo menos, uma menor quantidade, e, por conta disso, perdem peso. Essa utilização para emagrecimento também seria recomendado que fosse feito com acompanhamento médico? Com certeza, porque existem indicações precisas para ser usado como forma de emagrecimento, e a gente se baseia principalmente pelo IMC, que é um cálculo que se divide o peso pela altura ao quadrado e ele dá um número. Então, quando o IMC ele está acima de 27 e a pessoa tem comorbidades, é uma das indicações do uso da medicação para emagrecer. E outra indicação é quando o IMC está acima de 30, mesmo se o paciente não tiver comorbidades. Essa indicação precisa do uso da medicação. Porém, na prática, eu não tenho visto muito bem isso. As pessoas estão usando, mesmo pessoas que nem sofrem de obesidade, estão fazendo uso da medicação para perder aquela gordurinha localizada. E aí, nesses casos, você aumenta muito o risco dos efeitos colaterais
e tem o menor benefício do efeito real da medicação. Isso também pode ter sido influenciado pelo fato de haver nas redes sociais muitas pessoas, influenciadores, né? Influenciadoras falando disso e orientando, entre aspas, o uso sem nenhum critério. Com certeza, hoje as pessoas estão em busca de facilidade e resultado rápido. Então, o fato do remédio se apresentar como uma forma de oferecer isso, uma perda de peso, sem muito esforço e de uma forma rápida. Essa forma de divulgação faz com que as pessoas acabam recorrendo a elas sem muitas vezes pesar o risco, dosar o risco em relação aos benefícios da medicação. Esse é o grande perigo da medicação. Uma medicação que veio realmente para ajudar na perda de peso, ele é realmente eficaz, porém quando usado de uma forma correta e dentro de uma estratégia. Ela isolada não vai resolver o problema. Rodolfo, você comentou que o Ozempic acaba promovendo a perda de peso sem muita necessidade da pessoa fazer atividade física. Mas isso implica também que a pessoa perca massa muscular, né? Exatamente. É uma das consequências desagradáveis do uso do Ozempic de uma forma incorreta, fora de uma estratégia. A gente chama isso de uma sarcopenia, que é a perda da massa muscular. E a massa muscular está diretamente relacionada à saúde da pessoa. Então, quanto maior a perda de massa muscular, menor é a saúde da pessoa. E isso também traz consequências na atividade física, que as pessoas começam a diminuir a intensidade do treino e aumenta o risco de lesões durante os treinos. Você comentou que o remédio promove uma perda rápida de peso. Por exemplo, em um mês, uma pessoa chega a perder mais ou menos quantos por cento da gordura? Eu tenho visto que as pessoas têm perdido ali em torno de mais ou menos 5%. Na verdade, aí é 5% do peso, não é de gordura. Essa é a questão. Porque o emagrecimento real é a perda de gordura, que é o que a gente realmente quer para melhorar a saúde, melhorar até a estética. Só que o que a gente tem visto é que esse 5% não é só gordura. Aí entra a massa muscular, desidratação e a gordura também. Rodolfo, o que seria a cabeça de Ozempic? É um termo criado nas redes sociais e nada mais que é uma desproporção em relação ao tamanho do corpo em relação ao tamanho da cabeça. Então, assim, visualmente parece que a cabeça aumentou de tamanho por conta da diminuição do tamanho do corpo, né? E muitas vezes isso acontece para aquelas pessoas que realmente não estão com obesidade e fazem uso da medicação e acabam perdendo um volume muito grande corporal, que aí é por conta de perda de gordura e perda de massa muscular mesmo. Então, na verdade, é uma alteração visual em relação à proporção cabeça e o corpo. Quais os outros efeitos colaterais do uso indevido do Ozempic? O Ozempic, ele pode trazer algumas consequências. É lógico que a maioria delas não são muito comuns, mas em termos de gravidade, aí, uma delas que eu comentei que é a sarcopenia, que é perda de massa muscular, em consequência você perde saúde, risco de pancreatite, que aí é uma complicação mais grave, que é uma inflamação do pâncreas, existe um risco relativo de problemas na tireoide, até risco de câncer de tireoide, e também a gente tem visto na prática alterações da parte humoral da pessoa, a pessoa acaba ficando um pouquinho mais deprimida, mais desanimada, isso tem acontecido até regularmente. E além das complicações mais comuns, que é o enjoo, vômitos, ressecamento intestinal, dores abdominais, que são sintomas mais comuns, menos graves, mas que muitas vezes podem incomodar a pessoa. Se a pessoa perde peso rápido, quando ela para de tomar, ela recupera o peso também rapidamente? Sim, esse é um dos problemas da utilização da medicação sem uma estratégia. Você tem a perda de peso por conta da medicação simplesmente porque ele tira o seu apetite. Então você para de comer. No momento que você suspende a medicação,
esse apetite volta o que era antes, e aí a pessoa volta a comer. Então, você acaba não resolvendo o problema. Se você utilizar o Ozempic dentro de uma estratégia, uma alteração, uma melhora do padrão alimentar, melhora da qualidade do sono, atividade física, melhora da questão de ansiedade, tudo que leva a uma obesidade, aí sim você vai ter uma resposta boa da perda de peso e a longo prazo, quando suspender a medicação, você não tem um reganho de peso. Essa é a intenção principal. Nesse sentido, a gente pode pensar então que, seja do ponto de vista físico ou mesmo do psicológico, no sentido da pessoa querer ter uma imagem diferente, né, uma imagem corporal diferente do que de fato ela tem, a medicação pode causar algum tipo de dependência. Sim, porque ela vai perceber que ela perde peso durante o uso da medicação e quando suspende tem um reganho de peso. Isso faz com que a pessoa queira cada vez mais fazer uso da medicação. Por isso que é importante o acompanhamento de um profissional. Primeiro, para indicar corretamente o uso do Ozempic. Segundo, para fazer o acompanhamento e ver os efeitos colaterais que a pessoa está tendo. E terceiro, ver o resultado, porque se a pessoa não tiver resultado, ela deve suspender a medicação. Ou aumentar a dose, ou se tiver muito efeito colateral, diminuir a dose. Mas você fazer uso indiscriminado, sem uma orientação, sem saber exatamente qual o seu objetivo e os efeitos da medicação, realmente o resultado não vai ser o esperado. E quando então o uso deve ser interrompido? Bom, existem indicações precisas, que é fazer o acompanhamento pelo menos pode ser mensal, mas no mínimo a cada 3 meses você fazer o acompanhamento. Se houver uma perda de peso de 5% ou mais em 3 meses, significa que a medicação está surtindo algum efeito. Se a pessoa tiver uma perda de peso menor que isso, é que o resultado não está sendo satisfatório. Então, ou se suspende a medicação ou se tenta aumentar a sua dose para melhorar a perda de peso. E também os efeitos colaterais. Dependendo dos efeitos colaterais e a pessoa não tolerar esses efeitos, aí está indicado a suspensão da medicação. Quais as suas recomendações, então, para quem precisa usar o Ozempic? Bom, é uma medicação que ajuda bastante na perda de peso, porém, ela não deve ser utilizada por pessoas que não sofrem de obesidade e, principalmente, pessoas que não têm uma orientação de um profissional gabaritado, um médico, um nutricionista também, para te ajudar na questão do manejo da medicação, do manejo dos efeitos colaterais e para acompanhar os resultados. E principalmente, que o remédio traga os efeitos desejados, que é a perda de peso, mas mantendo a sua saúde. Rodolfo, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, viu? A você, obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.